alguma coisa pelo slide. Na introdução, quantos irmãos têm a lição? Quantos têm a lição? Então vamos acompanhar a lição e depois também vamos concluindo e acompanhando com o slide, no Data Show. Introdução. Na lição de hoje veremos algumas virtudes que acompanham aqueles cujas vidas foram transformadas pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho não apenas proporciona salvação à humanidade, mas também um conjunto de princípios de vida para cada crente, seja na igreja, na família, na sociedade ou com Deus. Não são meras prescrições ou exigências frias de um código de leis, mas valores que transcendem a vida terrena. Veremos que o Evangelho é poderoso para mudar o caráter de uma pessoa e torná-la apta a tomar para si o jugo suave e o fardo leve de Cristo, conforme Mateus 11:30. Amém, irmãos? Amém. Eu quero, antes de começar, falando um pouquinho sobre a introdução, eu acho mistério e necessário que a gente faça um breve retrospecto. Essa é a penúltima lição, não sabemos se vamos ter a próxima, na semana que vem, se vai ser batismo ou não. Mas vamos ter? Ainda tem mais um. Mas é importante nós fazermos um breve retrospecto, porque nem todos acompanharam e conhecem um pouco da história de Paulo à igreja em Filipos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos. Então aqui tem o que restou da época de alguns locais, da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, e é importante que os irmãos tenham pelo menos essa ideia. Bom, a introdução filipenses, esta carta é uma declaração de amor e gratidão do apóstolo pelo amoroso zelo dos filipenses para com os obreiros do Senhor. A epístola está classificada no grupo das cartas da prisão: Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Além de realçar a verdadeira cristologia, a epístola orienta-nos quanto ao comportamento que devemos ter diante das hostilidades e perseguições enfrentadas pela Igreja de Cristo. Ao chegar numa cidade gentílica, o apóstolo Paulo dirigia-se a uma sinagoga judaica para evangelizar. Então, a cidade de Filipos está localizada a norte da Grécia, foi fundada por Filipe II. Outra cidade como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia também faziam parte daquela região. Filipos, porém, era uma colônia romana e um importante centro mercantil, pois estava situado no cruzamento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Por volta do ano 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, acompanhado por Silas e Timóteo, empreendeu uma segunda viagem missionária. Ao entrar numa cidade estrangeira, a estratégia usada por Paulo para anunciar o Evangelho era sempre a mesma: dirigir-se em primeiro lugar a uma sinagoga, a uma igreja, a um templo judaico. Ali o apóstolo esperava encontrar judeus dispostos a ouvi-lo. Ali estão vendo mais ou menos o desenho, a performance do que era uma sinagoga na época, tá? Mas na sinagoga de Filipos havia uma comunidade não muito inclinada a escutá-lo. Por isso, Paulo concentrou-se no lugar público e informal para falar a homens e mulheres desejosos por discutir assuntos religiosos. No Atos 16:3 diz que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram, Então, quando não tinha oportunidade na sinagoga, onde os judeus, os que ali estavam, não tinham interesse de ouvir a palavra, o Paulo e os demais companheiros se dirigiam aos lugares possíveis, certo? E com certeza as mulheres ficavam mais por ali. Naquela época lavavam-se roupas próximos ao rio e encontravam mulheres por ali. Ele aproveitava desse momento para falar primeiro às mulheres que estavam mais dispostas a ouvir,
e assim começou, né, a obra de Deus em Filipos. Bom, lá o apóstolo encontrou Lídia, por isso que Lídia foi uma das primeiras crentes, né, lá de Tiatira, que era uma comerciante que negociava púrpura. Ela se converteu a Cristo e levou o primeiro grupo de cristãos de Filipos a congregar-se em sua casa. No lar da irmã Lídia, a igreja começou a florescer. Apesar das dificuldades para se referendar a data e o local das epístolas aos Filipenses, os especialistas em Novo Testamento dizem que a carta foi redigida entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, provavelmente em Roma. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava encarcerado numa prisão e recebeu a visita de um membro da igreja em Filipos chamado Epafrodito, conforme nós já vimos nas lições anteriores. Bom, data local da autoria. Esta chegar a ficar gravemente adoentado, mas Deus se apiedou dele, que agora recuperou, acabou de levar a mensagem do apóstolo Filipenses. Bom, já falamos sobre a data e local da autoria. Bom, apesar de Timóteo aparecer como coautor da carta, a autoria da epístola é do próprio apóstolo Paulo, né? Então, o nome de Timóteo aparece juntamente com o apóstolo Paulo na introdução da epístola Filipenses, no versículo 1. Apesar de Timóteo ser apresentado como coautor da carta, a autoria principal pertence a Paulo, né? E os assuntos estão expostos na própria carta. O apóstolo Paulo também não desfrutava de boa saúde, e este fato fazia com que dependesse constantemente da ajuda de um auxiliar na composição de seus escritos, conforme Romanos 16, 22, 1 Coríntios 1 e Colossenses 1 e 1. Destinatário da carta a todos os santos, quando ele falava, Paulo chamava os cristãos em Filipos de santos, isto é, aqueles que foram salvos e separados por Deus para viver uma nova vida em Cristo. Este era o tratamento comum dado por Paulo às igrejas. Alguns destinatários, né, que ele dirigia a carta, a distinção entre bispos e diáconos expressa a preocupação paulina quanto à liderança espiritual da igreja. O modelo de liderança adotado pelas igrejas do primeiro século funcionava assim: os bispos eram responsáveis pelas necessidades espirituais da igreja local e os diáconos pelo serviço à igreja sob a supervisão dos bispos. Dirigente da igreja cristã, os bispos dedicavam o ensino da palavra, a pregação do evangelho. A palavra grega é episcopos, que é traduzida por bispo, quer dizer supervisor ou superintendente. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Só mais tarde os bispos se tornaram responsáveis por um grupo de igrejas de determinada região. Quem eram os diáconos? Pessoa que ajudava nos trabalhos de administração da igreja, cuidava dos pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. Os diáconos também pregavam o evangelho e ensinavam a doutrina cristã. Ação de graça e petição pela igreja de Filipos. A atitude de ação de graça e petição pela igreja de Filipos é o tema que predomina na introdução da epístola. Por isso, nós temos acompanhado como ele fala, repete várias vezes essa questão dando graças. Dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Várias vezes Paulo disse isso. A razão do apóstolo Paulo lembrar-se dos filipenses nas suas orações e alegrar-se com isto foi a compaixão deles para com o apóstolo quando na sua prisão, defesa e confirmação do evangelho. Esta lembrança fortalecia Paulo na sua solidão, pois apesar de estar longe fisicamente dos filipenses, aproximava-se deles pela oração, onde não há fronteiras. Amém, igreja? Paulo lembra a experiência amarga sofrida juntamente com Silas e Filipos, aquela passagem conhecida que todos já ouvimos várias vezes, né? Quando ele estava na prisão, e eles foram arrastados à presença das autoridades, açoitados em público, condenados sumariamente e jogados no cárcere
tendo os pés atados no tronco, né? Mas Deus deu o livramento, porque ainda não era a hora de Paulo partir. Deu uma oportunidade para que ele saísse dali ainda, para cumprir o restinho do ministério. Ele estava preso, né, condenado, sentenciado à morte. Ele sabia que em poucos dias ele partiria, né? Tanto que ele já estava esperando, ele estava já imaginando como é que seria esse momento, mas ele estava dividido já entre essa vida e a vida futura. Tem momento que ele queria estar aqui, tem momento que ele já tinha pressa de estar com o Senhor, mas ele já sabia que de uma hora para outra ele seria condenado à morte, mas assim, mesmo assim, já estava condenado, seria chamado, que a senha dele já estava a caminho, né? A qualquer momento eles gritariam o número da senha dele, né? Estou dizendo isso simbolicamente. Sim. Essa dura experiência fez o apóstolo recordar o grande livramento de Deus concedido a ele, a Silas e ao carcereiro, e assim, né, naquela experiência, fortaleceu a igreja de Filipos. Uma oração de gratidão. Os filipenses participaram das aflições do apóstolo e proveram inclusive de recursos financeiros, ao passo que Coríntios, que inclusive era uma igreja rica, né, fecharam-lhe as mãos. Por isso, quando lemos a epístola aos filipenses, percebemos o amor, a amizade e a grande estima que Paulo nutria com aquela igreja, porque ela era uma igreja caridosa, uma igreja cheia de amor com a obra de Deus e com os homens de Deus e com as pessoas em geral. Após agradecer a Deus pelos filipenses, o apóstolo passa a rogar a Deus por eles, dizendo que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. O desejo do apóstolo é que o amor cresça e se desenvolva de modo mais profundo, irmão. Olha essa palavra aqui. O desejo do apóstolo é que o amor cresça e se desenvolva de modo mais profundo, levando cada crente em Filipos a ter um maior conhecimento de Cristo. Amém? Diz ainda a oração: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Paulo intercedia pelos filipenses, pedindo ao Senhor que lhe concedesse a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Esta capacidade fará com que fará o crente uma pessoa sincera, sem escândalos até a volta do Senhor. Oração de petição, ainda ele fala, cheios de frutos de justiça, ele fala. O apóstolo deseja que os filipenses não fossem estéreis, quer dizer, infrutíferos, né? Não produzissem, mas cheios de frutos da justiça para a glória de Deus. A justiça que vem de Deus manifesta-se com perfeição no caráter e nas obras do crente. Conclusão dessa parte aqui diz: as adversidades ministeriais da vida do apóstolo Paulo eram amenizadas na demonstração de amor das igrejas plantadas por ele. Ao longo desse trimestre, né, nós fizemos um retrospecto, falamos sobre esse tema tão importante, e nessa igreja, nesse local e nesse ministério tão lindo que é na igreja em Filipos, um dos livros mais lindos que eu acho do Novo Testamento, uma das epístolas mais ricas, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, né? Pela sua experiência, por aqueles momentos que ele estava vivendo, exatamente os seus últimos momentos de vida. E é sempre nesses momentos que a gente faz profunda reflexão da vida. A gente começa a colocar, perceber os erros e os acertos, né? Onde ele pôde ser melhor, onde não conseguiu ser melhor, e o que ele faria se tivesse mais tempo, né, irmãos, para que fosse ainda melhor. Por isso que ele aconselhava a igreja a ter essas atitudes. Bem, o assunto de hoje já foi lido aqui, né, o texto, nós já lemos também a introdução, e nessa leitura que eu fiz da lição, mostra que caminhos tomar a fim de ter teu caráter mudado e ser representante de Cristo nesse mundo. Esse é um dos assuntos tratados nesta lição. Mas o texto fala, irmãos, agora entrando na lição de hoje, eu fiz um retrospecto do livro de Filipos.
agora vamos começar a lição de hoje. Seja a vossa equidade. Só essa palavra aqui, o irmão Vânio, que foi deputado 2 vezes, sabe muito bem esse conceito de legal, de justiça e equidade, porque isso se usa muito no linguajar jurídico, inclusive de uma forma específica, a própria distribuição da liberdade dos poderes constituídos, o executivo, o legislativo e o judiciário, tem cada um a sua função. Mais especificamente, nesse caso, tratando-se do judiciário, da justiça. Então, essa palavra equidade, que os irmãos possam entender ali, me acompanhando na leitura, significa o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornar iguais, que vem do latim equitas. A equidade adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la mais justa. A Grécia foi considerada o berço da equidade porque ela não excluía o direito escrito, apenas o tornava mais democrático, e teve também um papel importante no direito romano. O antônimo de equidade, só para os irmãos entenderem, estou resumindo aqui porque isso é profundo, quer dizer iniquidade, para vamos ter uma ideia. O antônimo de equidade seria iniquidade. Então, ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e às igualdades sociais. Então o apóstolo Paulo conclama de uma forma veemente, dizendo no capítulo 4, versículo 5, ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Todos. O que o apóstolo queria dizer com isso? Nesse princípio da equidade, de que nós temos que estar acima da lei, acima, irmão Maurinho, do que está escrito. Um exemplo disso, eu vou dizer a vocês o que aconteceu com Jesus quando ele praticou a equidade, quando ele teve algumas ações que no entendimento judaico ele não deveria fazer. Jesus encontra um doente e ele cura no sábado. Alguém chega para ele e diz: mas mestre, tu não está escrito que tu não pode fazer nada no sábado? Jesus disse: o que importa, o sábado, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Eu tenho que agir com equidade, eu tenho que estar acima da lei, como Deus e como cristão. Se é mesmo que a lei diga que aquilo ali não é de forma, está escrito daquela forma, mas ela transcende em um período que não é momentâneo e fora do contexto real, o juiz tem essa atribuição. O juiz tem isso, esse direito hoje. Qualquer juiz, ele tem esse princípio da equidade. Quando de repente, no entendimento dele, aquilo que o juiz chama-se salvo o melhor juízo, salvo o melhor juízo, eu entendo que eu posso deferir esse pedido, eu posso libertar, eu posso fazer isso, porque eu entendo que, embora a lei diga isso, mas esse cidadão é inocente. O ambiente, tudo está provado, as testemunhas, tudo que está aqui, prova que esse indivíduo está preso pela lei, mas a lei nos dá também esse direito de eu ter liberdade de escolher e fazer o que eu quero. Porque é uma questão de justiça que extrapola a lei, está acima da lei. Então o que Paulo diz é que seja a vossa justiça, a vossa equidade, não é justiça, acima disso. Eu não quero que vocês fiquem somente o que está na lei. Jesus disse assim, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos fariseus, não foi o que ele disse, irmão? Se a vossa justiça não ultrapassar a dos fariseus, vocês estão fora do contexto, não estão praticando a equidade, a justiça. Por quê? Porque quem eram os fariseus? Os fariseus, irmãos, eles eram os extremos zeladores da lei. Eles eram extremistas, eles viviam o que estava
escrito na lei, vírgula após vírgula. Eles não saíam, não transigiam nem para a esquerda nem para a direita. Está escrito assim, é assim. E quantas vezes Jesus condenou os fariseus? Quantas vezes? Milhares. Porque Jesus tinha o princípio da equidade. Estava acima disso. Ah, mas eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de fazer aquilo. Irmãos, você pode até ter um direito, mas a sua consciência tem que falar mais alto do que a própria lei, para você fazer a coisa certa. Eu sou um profissional, eu tenho meus direitos, mas eu entendo que eu tenho o direito de ter um salário X. Mas eu acho imoral isso, porque eu sou um funcionário público, ganho muito, né? Se cada representante político pensasse assim, as pessoas que têm poder, olha, eu ganho tanto, eu ganho muito, mas tantos que ganham salário mínimo. Se eu sou um religioso, um líder, que tem direito de ganhar X, mas ele disse, mas moralmente eu não posso fazer isso. Eu tenho direito, mas é imoral. É legal, mas é imoral. Então Paulo diz isso, que a vossa equidade, seja toda a vossa equidade notória a todos os homens. Amém, igreja? Deu para entender? Alguma dúvida? Quer contribuir, irmão Vânia, com alguma coisa? Vamos para frente. Definições, então. No começo, a lição fala assim sobre equilíbrio, irmãos. A vida cristã equilibrada. A palavra equivalente para equilíbrio no grego é a enkrateia, que significa literalmente temperança, autocontrole, derivado de kratos. Temos também a palavra grega enkrates, que denota alguém que exerce autocontrole. Pode-se ainda citar a palavra sófron, que denota alguém que de mente sã, controlado com autodomínio, sóbrio, equilibrado e moderado, né? Alguém desse nível. Já a palavra sofronizo diz respeito a alguém de mente pura. Então, equilíbrio é isso aí, né? Como faz um equilibrista? Ele aposta na sua capacidade de domínio, naquilo que ele treinou, daquilo que ele se preparou, para que ele possa se preparar mentalmente, fisicamente, para ele assumir desafios. Um deles, por exemplo, é passar por cima de um arame desse, de um cabo desse, e com aquela vara na mão ele consegue estabelecer o princípio de forças, né? É o princípio físico. A gente estudava muito quando fazia o curso técnico na SAT, né? Então a gente, nas aulas de ciência no laboratório, eu fiz o curso de eletromecânica, e a gente, curso técnico, a gente fazia muito essas experiências de equilíbrio nos laboratórios. Então a gente aprendia que nas aulas de cálculos, o princípio da somatória, o princípio delta, diz que a somatória dos momentos é igual a zero. A somatória dos momentos de forças é igual a zero. Eu nunca esqueço que quando, em 1079, quando eu era líder, você era coordenador, o Takayama esteve aqui, e falecido Mauro Ferreira. Lembra disso? Foram dirigentes do Congresso, né? do Congresso da Bioática. E nós fomos conhecer, ele queria conhecer a antiga Marion, a máquina lá esterópica, uma escavadeira, na verdade Marion, né, em inglês, se chama Marion porque no convencional se aprendeu a dizer assim, mas em inglês é Marion, e era na verdade uma fábrica, ainda muito forte nos Estados Unidos, né, chamada em inglês Dragline, né, são máquinas possantes, fortes, né, como era essa máquina da Marion, que era 7.800, né, conhecido como 7.800 de capacidade. Mas ele, quando chegou lá, sabe, o Takayama, acho que os irmãos lembram, o pastor Takayama, né? Lembro dele, conhece que é deputado federal hoje, não, foi pregador, e ainda é pregador da palavra. Aí ele chegou lá e disse assim, como é que pode isso? Como é que essa máquina não caiu? Porque ela tinha uma lança muito comprida, né? A lança era muito comprida e evidentemente que o corpo dela em si não era tão grande, mas ela não caiu. Eu disse assim para ele,
Irmãos, é o princípio da física. Somatório do momento é igual a zero, assim entendi tudo. É o equilíbrio. Evidentemente que quem projetou que aquela caçamba ela não poderia ser mais pesada, tinha que ser calculado todas as medidas para que ela não caísse. Tem que buscar o quê? O centro, o equilíbrio das coisas. E na vida espiritual não é diferente. Se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos estar sempre por um lado ou para o outro, e às vezes nessa decisão de estar indo para um lado ou para o outro, nós podemos nos perder no caminho. Tomar atitudes precipitadas, às vezes agir de forma precipitada, e a Bíblia nos orienta que nós tenhamos que ter essa lição, especificamente fala sobre o equilíbrio. Eu fiz essa comparação para ajudar os irmãos a entender como é importante nós sermos um crente equilibrado. Tem muito crente que não tem equilíbrio. Hoje ele está na igreja, amanhã não está na igreja, amanhã tu não vê mais ele aqui, tu deu uma palavra, falou uma palavra para ele, ele já se austera, se austera também, se altera também, não tem humildade. O equilíbrio também exige o quê? Exige inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você ter capacidade de sobreviver às crises, dificuldades, sem perder a visão do que é certo. Vamos para frente então. A excelência da mente cristã, na lição agora, porque temos muita coisa ainda para frente. Nossos pensamentos. O versículo 8 da leitura bíblica em classe, na versão ARA, diz: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo quer mostrar que a experiência de salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar, a fim de evitarmos as futilidades mundanas que ocupam a mente das pessoas sem Deus. Paulo exorta-nos a preenchermos a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual, pois nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O princípio da mudança, irmãos, já dizia um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, 3.000 anos antes de Cristo. Ele dizia uma frase que é muito usado hoje nos cursos de neurolinguísticas. Diz que a única coisa constante no universo é a mudança. A única coisa constante, irmãos, no universo é a mudança. Nós mudamos desde o nascimento. Nós somos gerados lá, dentro da mãe, né? Um óvulo, é fecundado o óvulo, e dali o processo da vida não para. Você tem 1 hora de vida, 1 dia de vida, 1 mês de vida, 1 ano de vida, até 100 anos de vida, até quando o Senhor quiser. Então, essa mudança, ela é necessária, e o autor diz aqui que é necessário que nós tenhamos essa mudança contínua em nossa forma de pensar, a fim de evitar futilidades. Nós temos que ter essa variação de pensar nas circunstâncias, de que nós podemos ser melhores. Por isso, pensar nas coisas boas. Nós temos a capacidade de pensar. O homem foi o único animal que Deus permitiu, que Deus criou, com capacidade de pensar. Né, irmão? É o único que tem capacidade de pensar, por isso estamos aqui hoje. Porque nós temos a capacidade de pensar, de raciocínio, racios em latim. Tanto que lá em Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, diz o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto o quê? Racional. E do latim vem de racios, que quer dizer da razão, do entendimento. O culto feito com entendimento. Os irmãos não saíram de casa deixando lá o almoço por fazer ou por terminar, ou alguma coisa ainda, ou um filho de repente em casa, ou um marido em casa, ou deixaram de estar passeando nesta manhã porque vieram aqui por um culto irracional. Não. Os animais fazem um culto irracional, o pássaro canta de uma forma irracional, mas ele louva a Deus, mas de uma forma irracional.
Nós estamos aqui porque cremos na palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus e sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Porque Deus nos deu essa capacidade de pensar, o ato de pensar, a inteligência, o discernimento. Então é importante que a gente perceba que essa possibilidade nos permite, como cristãos, nos dá essa prerrogativa de nós pensarmos o que é melhor, que o homem também tem essa capacidade de eliminar ou não o pensamento. Não é um robô, quando é um computador, que quem projeta uma máquina igual ao computador, ele só faz aquilo que foi projetado. Quando o homem já tem capacidade, várias robóticas hoje, os cientistas fazem robô que fala, que até anda, mas ele está limitado no que ele foi projetado. Ele não tem a capacidade de discernimento. Ele pode fazer mecanicamente um monte de coisa, mas ele não tem a capacidade de pensar e nem de discernir. Mas nós temos, e aí diz Paulo, pensai nas coisas. Se existe alguma coisa boa, justa, honesta, deletam as ruins. Deletam as ruins. Aquilo que é ruim, irmão, aquilo que não soma, aquilo que faz mal, aquilo que não soma nada para a tua vida, o teu passado ruim, uma doença que você pode estar vivendo, não pense nisso. Se existe alguma coisa negativa, tira fora. As coisas que são negativas, tira do seu pensamento, deleta. Vai lá como está aqui no computador, no botão aqui escrito delete. Vai lá, vai ali, deleta, aperta. Mas eu estou com problema, meu filho com droga. Deleta. Senhor, está na tua mão. Se há alguma coisa justa, honesta, de valor, pensa nelas. Os irmãos já viveram com pessoas pessimistas? Tudo vai dar errado. Fala, chega perto dela, não tem uma palavra de otimismo. Vai dar tudo errado, tudo vai dar errado. Ele antecipa com a sua palavra a sua própria derrota. Então a nossa palavra tem poder. O nosso pensar, a partir do momento que pensamos, ele também já está preparado para pensar e para dizer o que nós estamos elaborando na nossa mente. Então vamos pensar, preenchermos a nossa mente com aquilo que gera o quê? Maturidade espiritual, pois nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não pode estar pensando em banalidades, em coisas mundanas, em coisas que possam fazer mal para a sua vida física e espiritual, e principalmente para a vida espiritual. Nós temos essa capacidade de mudança. Então aqui surge uma pergunta inevitável: o que tem ocupado as nossas mentes no mundo de hoje? O que ocupa a nossa mente hoje? Será que é a palavra de Deus? Infelizmente, deparamos com uma geração atraída pela ideologia do consumismo e do materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. Nós vivemos, irmãos, num mundo consumista, fruto do capitalismo, principalmente nós evangélicos, até mesmo nós evangélicos dos países aqui do Ocidente. Nós sofremos essa influência. Por quê? A origem do Evangelho, para nós aqui, de todo o Ocidente, teve a maior participação de quem? Do capitalismo americano. É isso não? Porque os nossos primeiros missionários, os primeiros vieram da Suécia, abriram o caminho, começaram aqui, vamos falar da Assembleia de Deus, falar do que é nosso, começaram a obra em 1910 e começaram o trabalho que se denominou, depois de muito tempo, Assembleia de Deus. Bom, mas quem alimentou, quem deu sustentação, boa parte desse trabalho aqui, é a influência que pesava, como ainda pesa no mundo, boa parte do mundo, é a ideia americana do capitalismo. E o capitalismo, irmãos, é a questão do ter. O capitalismo prega a matéria, prega o que é o que você é. O que você tem, ele fala o que você tem, ele quer saber o que você tem, o que você pode adquirir, as pessoas são medidas pelo que ela tem, não pelo que é. Então, na verdade, é um câncer que existe entre nós, que nós temos dificuldade de extirpá-lo.
nós colocamos uma roupagem, às vezes colocamos um band-aid, né? E câncer não se cura com band-aid, se cura com cirurgia. E essa cirurgia, só o Espírito Santo de Deus na nossa vida vai extirpar estas coisas do consumismo, do evangelho deturbado que Jesus fala sobre, não vos preocupeis com o dia do amanhã, mas basta cada dia o seu mal. Tenha o que vestir, tenha o que comer, mas não viver ansiosamente na vida, preocupado com o que vai ser amanhã, o que eu vou ter que comprar. Se hoje eu tenho um carro 2008, eu quero o ano que vem um zero. Se eu tenho uma roupa, eu estou com o meu guarda-roupa cheio, não cabe mais, eu vou pegar mais uma roupa bonita. Eu vou no shopping, eu vou no lugar, não, que roupa bonita, eu vou comprar, porque eu quero chegar bonito na igreja, eu quero chegar isso, eu quero estar. Ou não é assim? Não é o que predomina na nossa vida hoje, não é o ter, não é o capital, não é uma correria. E esse câncer, ele é tão forte que ele infiltrou na sociedade como um todo, e também dentro da igreja de uma forma absurda. Tanto é que até mesmo na liderança religiosa, o princípio de o ter, o possuir, não existe, na verdade, a preocupação, né, de se ter o mínimo necessário. Desde o pequeno até o mais alto, sempre a chamada ganância do querer mais. Sim, irmão? A palavra diz: não almejai as coisas altas, mas conformai-vos com as humildes. Com as humildes. E agora diz isso para a igreja hoje. Tenta mostrar isso para a igreja. Tenta mostrar pela palavra para as pessoas. Por mais que você mostre, as pessoas não entendem, porque hoje vivem a ilusão do evangelho da prosperidade, da mentira do evangelho da prosperidade, de que como se Jesus viesse para que nós tivéssemos privilégios materiais. E não foi isso que ele veio nos trazer. Ele está preocupado com a nossa alma, com a nossa vida, de que um dia nós fomos comprados por um bom preço. Ele sim pagou esse preço, ele sim fez o papel principal, ele foi um capitalista por uma única vez e pagou um grande preço. Não foi com ouro, não foi com prata, diz a palavra, mas foi com o seu sangue. Um decalabachai. Foi com o sangue dele que ele pagou a minha redenção, a tua redenção. E nós não precisamos mais do que isso. Como